Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um encontro para falar sobre direito trabalhista e dessa vez para falar sobre insalubridade no direito do trabalho. Bom, sejam muito bem-vindos e vamos tratar desse tema que é muito recorrente na nossa prática trabalhista. Então, a insalubridade está relacionada às condições de trabalho que expõem o trabalhador, que expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, como quê? Como calor, como frio, ruído, produtos químicos, entre outros vários mais. E nessa nossa aula nós vamos entender o conceito de insalubridade, o percentual devido, quando ele é devido, quais são os agentes insalubres reconhecidos pela nossa legislação e qual o papel da perícia judicial, a perícia técnica nesses casos. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Alberta Jäger e atuo como advogada há mais de 30 anos na área trabalhista. E aqui eu te ajudo a atuar com segurança na advocacia trabalhista, mesmo se você não tiver experiência. Este é o programa Minutos Trabalhistas e estamos no episódio 6. Sim, esse é um programa que faz pouco tempo iniciamos e estamos preparando para vocês, mas eu espero que seja o início de uma série longa, ok, de encontros. Nós vamos falar então sobre algumas profissões que normalmente temos profissionais nessas áreas que recebem o adicional de insalubridade, por exemplo, os médicos e enfermeiros que estão em contato permanente com material infecto-contagioso, com pessoas portadoras de doenças contagiosas. Temos os auxiliares de enfermagem e técnicos de laboratório que sempre estão ali em meio à manipulação de sangue, secreções, materiais contaminados. Temos ainda os coveiros e auxiliares de necrotério, que estão expostos a agentes biológicos durante o manuseio de cadáveres. Temos trabalhadores de limpeza hospitalar que têm contato com resíduos infectantes. Temos ainda, mais próximos a nós, assim, no dia a dia, os trabalhadores na limpeza urbana. Temos os operadores em câmaras frigoríficas que estão expostos continuamente ao frio e às vezes ao choque térmico também. Temos soldadores e metalúrgicos que têm contato com calor excessivo, fumos metálicos, radiações ionizantes ou não. Temos trabalhadores que trabalham na construção civil em meio à demolição, britamento, fundações e estão expostos à poeira mineral, a ruído acima dos limites de tolerância. Os pintores e trabalhadores químicos que estão expostos a solventes, a chumbo, a hidrocarbonetos aromáticos. Temos trabalhadores de saneamento que trabalham com esgoto e coleta de lixo urbano, o contato com agentes biológicos nocivos, trabalhadores rurais que trabalham ali no corte da cana, com aplicação de agrotóxicos e também estão expostos a calor, poeira vegetal, produtos químicos. Enfim, temos uma infinidade de trabalhadores que estão expostos às condições insalubres. Então, esses foram alguns exemplos. Nós temos, então, como conceito e fundamento legal da insalubridade o que está previsto entre os artigos 189 e 192, temos também a NR15, que regulamenta muita coisa a respeito da insalubridade e fala sobre a exposição habitual e permanente, sobre os agentes nocivos acima dos limites de tolerância. E, de acordo com o artigo 189 da CLT, a atividade ou operação insalubre é aquela que expõe o empregado a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância
fixados pelo Ministério do Trabalho. Esses limites estão descritos na norma regulamentadora número 15, a norma famosa que traz tabelas, índices e parâmetros técnicos. E importante, a insalubridade depende da intensidade e da habitualidade da exposição. E quando é devido o adicional de insalubridade? E em que percentuais? Percentuais de 10%, 20% e 40%, certo? Dependendo do grau, mínimo, médio ou máximo. E a base de cálculo é o salário mínimo, de acordo com a súmula 4 do STF. E é vedado outro índice como base de cálculo, sem uma previsão legal. Necessidade de laudo pericial para reconhecimento judicial na maioria dos casos. Não se confunde ainda o adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é devido quando a perícia comprova que o trabalhador está exposto a agentes nocivos acima dos limites legais. E, como dissemos, a lei prevê 3 graus de insalubridade, o mínimo, o médio e o máximo, e o STF já decidiu, pela súmula vinculante número 4, que não é possível, como dissemos, adotar outra base de cálculo do adicional de insalubridade sem uma legislação específica. A insalubridade, então, diz respeito às condições insalubres, condições que podem provocar doenças que são nocivas à saúde do trabalhador. Já o adicional de periculosidade diz respeito a explosões, à eletricidade e ao perigo de roubos ou algo similar. Então, essa é a diferença. Os agentes insalubres podem ser agentes físicos, como ruído, calor, frio, radiações ionizantes ou não, agentes químicos, como poeiras minerais, solventes, fumos metálicos, agentes biológicos, quando o trabalhador tem contato com vírus, bactérias ou pacientes em hospitais. Exemplos práticos, vamos lá. Metalúrgico, exposto a ruídos acima do limite legal, enfermeiros em contato permanente com pacientes infectados, o trabalhador rural exposto a calor excessivo. Estamos até repetindo aqui algumas funções, algumas profissões, mas é muito importante fixar isso. A NR15, ela lista os principais agentes insalubres. Temos os agentes físicos, como ruído acima dos limites legais, calor, o frio, radiações, já citadas. Temos os agentes químicos, como solventes, fumos metálicos, poeiras minerais, e ainda os agentes biológicos. Todos esses agentes, inclusive, estão descritos na NR15, e são agentes que atingem principalmente trabalhadores, ou agentes biológicos são aqueles que atingem principalmente trabalhadores da área da saúde, como médicos, enfermeiros e auxiliares, em contato com os pacientes infectados. Esses agentes são avaliados de forma técnica, então normalmente nós necessitamos da perícia técnica para apurar, com medições específicas como dosímetros para ruídos, termômetros para calor, exames laboratoriais para agentes químicos, entre outros. Então, na maioria dos processos, na maioria dos casos, para se apurar a insalubridade, é necessária a análise técnica que é capaz de indicar, inclusive, se realmente o limite de tolerância foi ultrapassado. Bom, então, a perícia trabalhista, nós vemos que é muito importante. Então, é obrigatória para comprovação em juízo na maioria dos casos, conforme o artigo 195 da CLT. E ela é realizada por perito, engenheiro de segurança ou médico do trabalho. E há uma possibilidade de apresentação de quesitos pelas partes. Aliás, recomenda-se as partes apresentarem os quesitos para
que a perícia seja conduzida da melhor forma, com detalhes. Então, existe o contraditório e pode ser apresentado também o assistente técnico pelas partes. E na Justiça do Trabalho, a prova pericial, a gente vê que é indispensável na maioria dos casos para reconhecimento da insalubridade e para apurar em que grau ela é devida, conforme prevê o artigo 195 da CLT. Essa perícia, como dissemos, deve ser feita por um engenheiro de segurança, na maioria dos casos, às vezes pelo médico também, que apresentará um laudo técnico ao juiz e as partes, é claro, podem impugnar esse laudo ou podem apresentar quesitos complementares ou suplementares e recomenda-se fortemente que o advogado acompanhe a perícia ou contrate um técnico para acompanhar a perícia e principalmente o reclamante também acompanhe a perícia. E é nessa fase que se avalia da forma mais correta e imparcial se o trabalhador realmente esteve exposto a agentes insalubres e em qual grau. Bom, então, vamos aqui fazer tipo de um resumo com relação ao adicional de insalubridade. Nós vimos que o adicional de insalubridade é devido quando há exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde acima dos limites legais e que seu reconhecimento depende, na maioria dos casos, de prova técnica. E ela gera ao trabalhador o direito a um adicional sobre o seu salário, que é calculado com base no salário mínimo, nos percentuais de 10, 20 e 40%, certo? Além de embasar indenização por danos à saúde também. Na prática, o advogado deve estar atento ao enquadramento do risco ou da atividade ali na lista apresentada pela NR15, deve estar atento à prova pericial e à correta fundamentação jurídica. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês e espero ter esclarecido vários pontos muito importantes com relação à insalubridade, que, como falamos, é muito recorrente. Então, não deixe passar, não ignore esse direito, não deixe passar esse adicional que o seu cliente muitas vezes tem o direito de receber e sempre verifique as características, as exigências e muitos dos trabalhadores não sabem que tem o direito a esse adicional. Cabe a nós, advogados, ficarmos atentos, inclusive também ficar atento a orientar as empresas que muitas vezes pagam um valor maior a título de salário e não pagam o adicional, sendo que deviam pagar o adicional, certo? E talvez diminuíssem um pouco o valor do salário, mas do salário base, mas pagassem o adicional devido a título de insalubridade e assim não estaria desobedecendo a lei. E depois não teria também o risco de sofrer uma ação trabalhista, muitas vezes até por desconhecimento da legislação. O que tínhamos para falar para vocês sobre insalubridade hoje é isso e agradecemos muito a presença de vocês. Até o nosso próximo encontro.